Caros amigos aqui do Legião da Santa Cruz, estamos novamente juntos para a quarta aula do curso História das Conjurações Maçônicas. Pois bem, na nossa terceira aula nós falamos um pouco sobre as origens da maçonaria, como as lojas maçônicas surgiram ali no final do período medieval, e como elas foram sendo pouco a pouco penetradas por elementos de esoterismo. E também na última aula nós começamos a tratar do assunto templários, com a relação dos templários com a maçonaria, ou a relação da maçonaria com os templários, enfim. De maneira que hoje, nessa quarta aula, a gente vai começar a tratar de forma mais profunda dessa questão templária em relação à questão maçônica e a questão também do aparecimento de organizações, melhor dizendo, esotéricas na Europa do fim da Idade Média e início da Idade Moderna, que serão organizações que vão dar origem à maçonaria moderna, né? A maçonaria especulativa, ou filosófica, dita filosófica. Porque a maçonaria medieval é uma maçonaria basicamente operativa, ligada a corporações profissionais de pedreiros. Depois ela vai se tornando filosófica. Pois bem, então nós hoje vamos tratar do assunto templários, e antes da gente entrar nesse assunto é preciso que a gente faça um panorama a respeito do que acontecia na época da fundação dos templários. É isso? Bom, então vamos lá. A primeira parte da nossa aula de hoje é sobre os templários e o contexto das cruzadas. Depois a gente vai entrar em outras temáticas, tá? Então, em primeiro lugar, as cruzadas, o que foram? As cruzadas foram expedições militares de caráter cristão, direcionadas para zonas ocupadas pelos muçulmanos. Essas cruzadas elas ficaram conhecidas a partir do século XI, quando o Papa Urbano II, em 1096, vai pregar em Clermont, na França, a necessidade de uma união dos cavaleiros francos contra a expansão turca que estava acontecendo no Oriente. Então, em 1076, por volta de 1076, os turcos dominaram Jerusalém, que até então estava sob domínio árabe, passou a ficar sob domínio turco. E a população cristã da região de Jerusalém começou a sofrer ataques dos turcos. Igrejas começaram a ser incendiadas. Os peregrinos que iam da Europa para Jerusalém, visitar os lugares santos cristãos, começaram também a não poder mais entrar em Jerusalém. Então, os turcos começaram a aplicar uma política de intolerância em relação aos cristãos, e começaram também a ameaçar o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, quer dizer, aquela parte do Império Romano que havia sobrado de pé lá no Oriente, lá no que hoje seria a Turquia. Na época era Bizâncio, né? Capital do Império Bizantino, hoje Istambul. Então era um império cristão. De modo que Urbano II recebeu um pedido de socorro do imperador Alexis Comneno Bizâncio, porque ele sentia medo de que os turcos pudessem avançar para cima do império, e depois isso acabaria consequentemente trazendo a invasão da Europa. Por outro lado, você também tinha a presença dos muçulmanos lá na Península Ibérica, aí não os turcos, né, mas sim os árabes. E também a cruzada vai se direcionar para essa região, na ideia de libertar essa área do domínio muçulmano e recolocá-la sob o controle cristão. Então as cruzadas foram um movimento amplo, que tem início ali em 1096, oficialmente, e antes teve uma cruzada não oficial, chamada Cruzada dos Pobres, liderada por Pedro o Eremita, mas a gente não vai entrar aqui nesse mérito. Então, nesse contexto aí de cruzada, o que estava acontecendo na Europa e qual a relação disso aí com todo esse evento cruzadístico?
Bom, a Europa estava vivendo um momento de expansão agrícola. Os historiadores falam que o século XI foi um século de revolução agrícola feudal, ou seja, no contexto do feudalismo surgiram novas técnicas de cultivo da terra, novas formas e estruturas de ampliar a produtividade da terra. Isso trouxe um crescimento demográfico, e esse crescimento demográfico impactou no contexto feudal. Sabe-se que no feudalismo a terra é a riqueza básica, e para você ter status, para você ter riqueza, poder dentro do feudalismo, você precisava ter terras. E havia uma disputa muito acirrada entre os senhores feudais por terras, e essas terras se tornavam cada vez mais escassas em face do crescimento demográfico, né? Cabe lembrar também que o sistema feudal, no geral, era só o filho mais velho que herdava o feudo. Os filhos mais novos de um senhor feudal acabavam tendo que virar cavaleiros e tendo que prestar vassalagem ou ao irmão mais velho ou a um outro sucerano. E o sonho de muitos cavaleiros era ter o seu próprio feudo, porque isso lhe daria um status e um poder, e ele não possuía na condição de vassalo, né? Então havia uma disputa muito grande, a violência feudal aumentou, a igreja teve que aplicar medidas como a paz de Deus, a trégua de Deus, para tentar paralisar as batalhas em certas épocas do ano, diminuindo a violência. A igreja tentou também disciplinar essa violência toda, criando ordens de cavalaria, né, onde os cavaleiros tinham que seguir uma ética estrita para que pudessem ser reconhecidos como cavaleiros e ter acesso, né, à terra. Enfim, tudo isso aí é o contexto da cruzada. E também nós temos também um outro fato que é importante citar, é que na época aí do fim do século XI havia uma disputa entre o Império Germânico, chamado Sagrado Império Romano Germânico, fundado lá por Otão I, 936, se não nos enganamos, e o Papa, né, porque eram dois poderes universais que se enfrentavam. E aí com Gregório VII, em 1070, houve uma querela, chamada Querela das Investiduras, ou seja, um conflito entre o Papa e o Imperador em relação a quem iria nomear os bispos. O Imperador queria continuar mantendo o privilégio de nomear os bispos, porque geralmente ele fazia nomeações que iam de encontro às famílias que faziam parte da sua corte, ou seja, era uma forma de fortalecer as famílias da nobreza que lhe davam apoio, porque ao oferecer um cargo episcopal para o filho de uma família nobre, o imperador também oferecia um cargo feudal, um principado, um condado, um ducado, enfim. Isso ampliava, né, o poder do imperador dentro do território germânico. Já o Papa queria que a nomeação dos bispos fosse exclusivamente feita pela igreja. Isso gerou uma crise. Alguns nobres ficaram do lado do Papa, outros ficaram do lado do imperador. Geralmente os setores da nobreza que já eram grandes em termos de poder feudal ficaram do lado do imperador, e aqueles setores que aspiravam a conquistar terras na Alemanha ficaram do lado do Papa, porque Gregório excomungou Henrique IV da Alemanha, dado que ele não aceitou a intromissão do Papa nesse quesito aí das investiduras episcopais. E ao excomungar, o Papa estava dando um recado muito claro: olha, quem está excomungado perdeu o direito às suas terras, então invadam. Então havia também um conflito aí entre o Papa e o Imperador. Isso tudo vai estimular as cruzadas, porque as cruzadas tiveram um duplo caráter, um duplo aspecto. Primeiro, um aspecto feudal, ou seja, havia um ímpeto, uma ânsia por terras, uma fome de terras, uma fome de feudos. Então a Terra Santa, a Palestina, aparecia para esses cavaleiros pobres da Europa, para senhores feudais menos poderosos, como uma chance de ampliar o seu poder e os seus domínios. Por outro lado, havia também um caráter religioso, né? Havia um clima de apocalipse na época. Acreditava-se que
a chegada dos turcos a Jerusalém significava que o Armagedon estava próximo. Então muitas pessoas começaram a pensar em termos de juízo final. E quando o Papa Urbano II ofereceu a indulgência a quem fosse lutar na Terra Santa contra os infiéis muçulmanos, muitos se lançaram a Palestina, a Jerusalém, em busca do perdão dos pecados. Então houve um duplo caráter aí nas cruzadas, feudal e religioso. E por outro lado, a igreja também buscava, com tudo isso, formar uma casta de cavaleiros, uma casta de militares que fosse fiel à sua causa. Por quê? Justamente por conta dessa questão aí da querela com o imperador. Sempre foi um problema para a igreja a questão da relação com os estados, com os reinos, com os feudos e com os imperadores. Por quê? Ora, havia reis que se colocavam docilmente a serviço da igreja, como foi o caso dos reis franceses, Clovis, Rei Franco, Pepino, Breve, Carlos Magno, que atuaram como braço armado da igreja, mas ora também você tinha reis, imperadores que rejeitavam, recusavam ficar submissos ao Papa. Então, sempre era bastante difícil para a igreja conseguir o apoio da nobreza, por exemplo, para um empreendimento cruzadístico, militar. De maneira que era necessário a igreja ter uma cavalaria a seu serviço. Então, nesse contexto todo das cruzadas, você vai ter o quê? 1096, 1099, você vai ter a primeira cruzada. A primeira cruzada, os franceses vencem os turcos, Godofredo de Bouillon, e Raimundo de Toulouse vencem os turcos, e aí se funda o Reino Latino de Jerusalém, ou seja, a região de Jerusalém, a região central ali da Palestina, fica sob o controle dos cruzados, da nobreza francesa, e justamente para poder ter uma presença fixa cristã ali na área, já no século XII, 1100 e pouco, 1116 se não me engano, vai ser fundada a Ordem dos Templários, que é uma ordem de cavalaria formada basicamente por padres militares, ou seja, os membros da Ordem dos Templários eram ao mesmo tempo sacerdotes, religiosos também, porque faziam os 3 votos, pobreza, castidade e obediência, e militares. Era uma coisa absolutamente nova, porque no mundo feudal a função militar, a função religiosa eram absolutamente separadas. O caso dos templários é um caso inédito. Pela primeira vez você vai ter aí monges guerreiros, ok? E um dos fundadores aí da Ordem dos Templários é o Hugo de Payens, francês. Então o que a gente vai ver aqui hoje é basicamente como é que os templários se estabeleceram ali na Terra Santa, característica desse estabelecimento templário, e como que esse estabelecimento, essa atuação dos templários nas cruzadas trouxeram uma série de controvérsias, e como essas controvérsias estão ligadas diretamente à questão que nós estamos abordando nesse curso, que tem a ver com a maçonaria, o papel da maçonaria na história, ok? Então muita gente pergunta, por que a maçonaria tem tantos símbolos templários. Então a gente vai entender a partir dessas aulas aqui que a gente está dando o porquê disso, tá? Então veja, primeira coisa que a gente tem que ver sobre esse contexto dos templários em relação às cruzadas é o seguinte: quando as cruzadas começam, elas vão exigir um esforço comercial. Por quê? Os cavaleiros que iam para o Oriente, eles precisavam de cavalos, eles precisavam de armas, eles precisavam de alimento, de suprimentos dos mais variados tipos, que tinham que vir da Europa, ok? Isso vai acabar levando ao surgimento de praças mercantis, que vão se especializar em fornecimento de mercadorias para os templários, através do transporte marítimo. 2 praças mercantis que vão se desenvolver nesse período são Gênova e Veneza, na Itália, que vão
tornar duas grandes cidades comerciais, especializadas no comércio marítimo, né? E que nascem justamente nesse contexto das cruzadas. Então você tem, nesse momento aí, uma mudança, né? Aquele mundo feudal, rural, ele vai perdendo pouco a pouco espaço para o mundo urbano que vai surgindo graças às cruzadas, ok? E você tinha um problema aí, assim, o mundo feudal era um mundo em que a moeda era muito pouco usada. Então, no geral, os senhores, né, até mesmo os burgueses, eles não tinham muita moeda, eles não tinham muito capital para investir no comércio. Então eles vão precisar recorrer a grupos especializados nesse sistema comercial. Que grupos são esses? Os judeus, né? Então aí começa a ficar interessante. Por quê? Essas empresas comerciais que eram feitas no sentido de levar produtos, né, usados lá no Oriente, elas precisavam de empréstimos, né? Os primeiros burgueses aí, italianos, precisavam pegar empréstimos para investir, revender e lucrar e assim por diante. Então, vão recorrer a quem? Basicamente a judeus ali da zona do Mediterrâneo, né, aquela região ali da África do Norte, até mesmo judeus do Oriente, para poderem ter como comprar produtos de outras regiões e transportar para os cruzados lá no Oriente. Uma coisa interessante nisso tudo é que os templários, eles se organizaram basicamente a partir de um concílio que foi feito em Troyes, na França, em 1128, onde você teve a liderança de Hugo de Payens, né, fundador aí, dos templários, e também a liderança de Dom Bernardo de Claraval. E Troyes era uma região que tinha uma escola rabínica, né, cujos frequentadores, né, judeus, tanto eram praticantes da cabala. Aí, assim, a gente tem que deixar claro o seguinte: não é, ele está dizendo que os templários nasceram como uma ordem cabalística, nada disso, nasceram como uma ordem católica, de fato. Mas o fato dos templários precisarem, né, de empreender ações lá no Oriente, fizeram com que eles ficassem dependentes, muito dependentes, né, desses grupos judaicos que atuavam em Troyes. Por quê? Essa escola rabínica aí, liderada pelo rabino Rashi, ela, além de desenvolver estudos cabalísticos, né, ela tinha também proeminentes membros ligados aí à atividade capitalista, né? O judeu na Idade Média não podia ter terra, então ele se especializou no comércio, de modo que é esse pessoal que vai começar a emprestar dinheiro para os judeus, para os templários, né, abrirem casas comerciais no Oriente, etc. A gente viu na outra aula que os templários, eles exploravam vários negócios lá no Oriente, né? Eles eram não só uma organização militar, mas eles eram também banqueiros. Eles exploravam minas de ouro, de prata, de cobre. Eles exploravam o comércio do couro, etc. e tal, tá? Então, para eles empreenderem toda essa atividade, eles precisavam de capital, e esse capital vinha dos judeus, tá? Bom, uma outra coisa também importante de lembrar é que os templários, eles viviam sob uma regra, ok? E essa regra era muito clara em relação a vários assuntos. Um deles em relação à questão do trato do templário para com os infiéis, os muçulmanos. Então a regra deixava claro, né, que o templário tinha que envidar todos os esforços para exterminar do solo santo da Palestina, onde Nosso Senhor Jesus Cristo passou, o muçulmano. Então, a ideia que a regra traz é de guerra total contra o muçulmano, tá? Porém, à medida que os cruzados foram se estabelecendo ali na região e que os templários também foram se estabelecendo, a coisa foi se mostrando mais complexa. Ou seja, nem sempre era possível exterminar os muçulmanos ipsis literis, expulsá-los de todas as áreas
dominadas pelos cruzados, porque você não tinha população para recolocar no lugar. Você não tinha como trazer a população da Europa maciçamente para colocar no lugar de população expulsa das áreas da Palestina. Então o que acontecia? À medida que os cruzados iam avançando sobre os territórios palestinos, iam sendo criadas praças fortes. Praças fortes eram basicamente castelos, né? Cada um desses castelos aí eram administrados por um senhor. E, em alguns casos, essas praças fortes eram também administradas pelos templários. Tá? E nessas praças fortes haviam cidades, haviam vilas, aldeias, etc. Com população majoritariamente árabe muçulmana. Então os templários eles se viram numa situação dúplice, quer dizer, a regra mandava guerra total contra o muçulmano, colonização cristã da Palestina, etc. Só que na prática isso não era possível. Não tinha como você trazer população em massa da Europa, transferir população em massa da Europa para o Oriente, né, e expulsar dali, às vezes, uma população que conhecia até melhor, né, a área do que os templários. Aliás, às vezes não conheciam melhor os templários, né? E cabe lembrar também que aquela zona ali era uma zona recheada de reinos árabes, de sultões, de sheiks. Então, assim, era preciso recorrer muitas das vezes a essa população para ter relações comerciais, políticas, diplomáticas com esses sheiks e essas áreas aí dominadas por muçulmanos. Correto? Por exemplo, não tinha como você expulsar toda a população muçulmana de uma praça forte dessa sem você, por exemplo, comprometer a produção agrícola da região, sem comprometer o comércio, sem comprometer o artesanato e tantos outros serviços. Então os templários tiveram que fazer uma política pragmática ali nessas áreas. Tá? Então isso começou a trazer várias reclamações contra os templários. Essa questão da política templária na Palestina começou a trazer várias reclamações. Cabe lembrar que o poder ali ele era dividido. Então haviam praças fortes que ficavam na mão de nobres franceses e outras praças fortes que ficavam na mão de templários. Tá? Então eu vou listar aqui para vocês algumas das reclamações que eram muito comuns na época, separando aqui caso a caso. Né? Então, reclamações de potentados seculares, né? De nobres que ocupavam cargos de comando ali na Palestina. Acusavam os templários, no geral, de associação aos infiéis muçulmanos. Por exemplo, a maioria dos cruzados, né, ia para campanhas rápidas ali no Oriente, saqueavam zonas muçulmanas e depois voltavam para a Europa com um butim de guerra. Tá? Já os templários, eles ficavam na Palestina, né? Eles não faziam campanhas e voltavam, eles ficavam, eles se fixaram lá, né? Isto acabou levando os templários a assimilar muitos hábitos árabes, tá? E a se ajustar a muitos hábitos também dessas populações árabes. Ou seja, eles passaram a ter uma compreensão, uma tolerância em relação a certos costumes árabes. Isso era visto com muita desconfiança pela nobreza. Tá? Por exemplo, em algumas praças fortes, os templários cunhavam moedas em árabe. E nessas moedas, algumas delas, né, ostentavam a face de Maomé, a figura de Maomé, e o ano muçulmano. Quer dizer, de um lado vinha a figura de Maomé e o ano muçulmano, do outro lado vinham inscrições latinas e o ano cristão. Então, eles começaram a fazer uma espécie de ecumenismo ali na área. Tá? Nos juramentos públicos, os templários começaram a usar livros sagrados de várias religiões. Porque ali naquela região não tinha só muçulmano. Cabe lembrar isso. Tinha nestoriano, tinha judeu, tinha zoroastrista, tinha gente de tudo quanto era religião. E, por exemplo, os templários precisavam construir um castelo. Então eles vão recorrer a pedreiros, engenheiros ali da área que vão atuar como vassalos, né,
dos templários. Então fazia-se um juramento de vassalagem. E esse juramento não era feito em nome da Bíblia, ou do Deus cristão, mas sim do Alcorão, do Zen de Avesta, enfim, de livros sagrados de outras religiões. Isso criava ainda mais confiança, né? Por parte de setores da nobreza. Tem um caso muito, muito interessante que é relatado, que traz muita luz para entender o que a gente está falando, que é o caso do Emir Osama. Conta uma narrativa da época que esse emir, que era muçulmano, ele teria ido a Jerusalém e aí ele viu que a mesquita de Al-Aqsa fica no monte do templo, está até hoje lá em Jerusalém, aquela mesquita que tem a cúpula dourada, né? Ela estava ocupada pelos templários e os templários estavam fazendo uso dela como igreja. E aí o emir vai pedir aos templários para rezar numa capela que havia sido mantida estranhamente, né, como um local reservado para árabes que quisessem ir ali fazer as suas orações voltados para a Meca em adoração a Allah. Então o Emir Osama chega, ele começa a fazer oração e aí de repente um cavaleiro franco, não um templário, ou seja, um cavaleiro franco francês, vendo aquilo, ele se escandaliza. Ele pega o emir, levanta o emir e faz ele se virar para o Oriente. E os cristãos na época rezavam voltados para o Oriente. E aí começa uma briga entre esse cavaleiro e os templários. Os templários defendendo o direito do emir de rezar da forma dele e o cavaleiro franco querendo que ele rezasse como um cristão, né? Olha, isso gerou várias controvérsias na época. Os templários começaram a ser acusados de uma série de coisas por conta dessa tolerância com os costumes islâmicos e enfim. É aí que começa toda essa polêmica, tá? A política realista e pragmática dos templários, né, que se batia contra uma política idealista e visionária dos franceses. Os franceses queriam combater contra todos os muçulmanos, já os templários queriam fazer acordos com alguns grupos, com alguns setores muçulmanos, alguns reinos. E um caso também que espelha bem isso é o caso do Tratado de Amauri, o rei Amauri de Jerusalém, com o califa do Egito. Ele faz um tratado com o califa de trégua, mas depois ele rompe o tratado, Amauri, né? Porque ele não se sentiu obrigado a manter a palavra perante o muçulmano. E aí ele conquistou uma cidade muçulmana e ele foi duramente criticado pelos templários e houve quase que uma guerra civil ali dentro de Jerusalém entre os cavaleiros de Amauri e a Ordem do Templo, por causa dessa ruptura desse tratado, tá? Um outro ponto também que levantava desconfianças era que os templários usavam muçulmanos como ajudantes de suas tropas, cavalariços, cocheiros, etc. Tá? E também o fato de fazerem alianças com autoridades muçulmanas, principalmente autoridades xiitas. Depois a gente vai explicar melhor isso aí. Tá? Bom, os templários também receberam muitas críticas dos potentados clericais, né? Papas, bispos. Houve bispos, inclusive, que chegaram a mandar prender templários. Né? Então, alguns exemplos. Inocêncio III, Papa, censurou os templários por admitir até excomungados, desde que pagassem 2 ou 3 pence. Então, no século XIII, os templários começaram a admitir até mesmo pessoas que tinham sido excomungadas pela igreja, desde que elas pagassem um valor em dinheiro, uma quantia em dinheiro, e elas podiam ser admitidas na ordem. E Inocêncio criticou duramente a ordem por causa da cobiça pelo dinheiro por parte de alguns grão-mestres, de alguns chefes templários. Havia clérigos que criticavam a monstruosidade da regra templária. Né? Por exemplo, no capítulo 48 da regra diz o seguinte, que se mate sempre o leão, ou seja, que se mate sempre o muçulmano.
Inclusive, São Bernardo de Claraval tinha deixado claro, à época, que matar o muçulmano não era assassinato, mas sim malicídio. Não homicídio, mas sim malicídio. Ou seja, era algo absolutamente legítimo dentro de um contexto de guerra santa. Por exemplo, haviam cronistas como Walter Map, Ralph Niger, da época, século XIII, que criticavam os templários por usarem a força para expandir a religião católica. Então, quer dizer, esses aí já criticavam os templários justamente por achavam que eles atacavam em demasia os muçulmanos, né? Enquanto que os setores da nobreza achavam que eles eram muito complacentes, havia setores do clero que consideravam os templários pouco complacentes, queriam que eles fossem mais complacentes, tá? Isso aí vinha muito também de certas ordens religiosas que não tinham associação com os templários, porque a ordem cisterciense era mais associada aos templários, e consequentemente, à medida que os templários expandiam o seu poderio, os monges cistercienses também expandiam, e algumas ordens religiosas acabavam ficando de lado, e aí essas críticas surgiam justamente para tentar rebelar uma deslegitimação da ordem templária. O clero secular, no geral, criticava os templários em razão de certos privilégios. Por exemplo, estavam isentos de dízimos, mas aí no Concílio de Latrão, 1179, essas isenções são suspensas, justamente por causa dessas críticas todas que vão começar a surgir. Só que com Inocêncio III, apesar da crítica que ele faz à ordem do templo, ele recoloca essas isenções, tá? Ele repõe no lugar essas isenções, tá? Isso mostra também que os papas eles foram ambivalentes em relação aos templários. Ora criticaram, ora estimularam, e etc. Por várias razões também, a gente vai já explicar sobre isso. E também nós tínhamos críticas feitas por potentados feudais, ou seja, senhores feudais europeus, que consideravam que a expansão da ordem templária era um perigo para os seus interesses. Por exemplo, os templários tinham, ali no século XIII, cerca de 9.000 domínios feudais na Europa. Um número bastante significativo, né? Apesar da maioria dos templários não pegarem armas na Europa, porque esses templários da Europa eles eram administradores de feudos, né, no geral, mesmo assim eles tinham a segurança das isenções, né? Porque assim, inicialmente essas isenções eram destinadas aos que iriam pegar em armas lá em Jerusalém, mas elas se estenderam também para todos os templários da Europa, tá? No geral, quem assegurava essas isenções eram os reis e os papas, tá? Por exemplo, os reis, né, da época dependiam dos templários da guarda dos seus tesouros, e sabe-se que na época havia uma disputa entre reis e senhores feudais pelo poder. Então, assim, os reis se exporavam nos templários contra as pretensões dos senhores feudais, e os senhores feudais criticavam os templários, porque também viam neles uma ameaça, poderia trazer um fortalecimento demasiado do poder real, tá? Por exemplo, o Papa, né, se serviu dos templários também como um exército particular, e acabou dando muitas zonas feudais à ordem na Itália, e isso trouxe ressentimentos com a nobreza italiana. Isso também foi um motivo aí de controvérsia, de conflito, tá? Os reis, né, finalmente, os potentados reais, os reis. Alguns reis também tinham reclamações aos templários, embora alguns dependessem bastante deles, havia também críticas, né, porque em certos reinos os empréstimos templários eram feitos sob terra como garantia. Então, quando o rei não conseguia honrar o empréstimo, ele perdia terras. Isso acabava enfraquecendo o poder real. Por exemplo, o templo, a partir do século XIII, começou a cobrar juros de 10% sobre os empréstimos feitos aos reis. Começou a gerar várias reclamações. E os templários também começaram a vender proteção a certos nobres feudais que tinham pendências com os reis. Por exemplo, um nobre que tinha uma disputa ali territorial com um determinado rei, em relação à cobrança de corvéia sobre uma zona, que era um imposto da época. Os templários, né, vendiam a
sua produção, ou seja, o Senhor paga para a gente uma comissão mensal que nós fornecemos soldados caso o rei venha atacar a terra do Senhor, né? Um outro ponto também é que os templários tinham funcionários em cortes reais, feudais e até papais, o que fazia dos seus cavaleiros, né, uma fonte de servidores públicos, levando a ordem a virar um poder universal, tão universal quanto o poder do Papa. Então o poder dos templários começou a rivalizar com o próprio poder da igreja, o poder do Papa, né? E os reis muitas das vezes se sentiam também ameaçados por esse crescente poder templário, tá? Então a primeira parte que nós tínhamos a tratar aqui da aula era essa, né? O contexto ali das cruzadas e a polêmica da atuação dos templários nessas zonas aí, sejam da Europa, seja da Palestina. Agora a gente vai falar aqui basicamente da ambivalência dos papas em relação aos templários. E, enfim, a gente fecha hoje com esse ponto, depois na próxima aula a gente continua falando desse tema, tá? Então, por exemplo, eu falei aqui que Inocêncio III criticou os templários, né? Mas ele também vai acabar restaurando suas isenções. Ele vai, por exemplo, punir bispos que haviam aprisionado templários, tá? E vai passar a condenar quem atacasse um cavaleiro ou quem roubasse suas terras ou conventos. Isso também começou a acontecer, né? Os templários começaram a acumular tesouros, bens, terras, e isso começou a trazer cobiça. Então o Papa, para reprimir esses atos de violência, criou leis mais severas. Um dos grandes problemas aí é que assim, os papas desconfiavam muito da atuação dos latinos em Jerusalém, ou seja, dos cavaleiros seculares, dos cavaleiros da nobreza, por conta de uma série de coisas, né? Muitas das vezes esses cavaleiros atuavam com violência extrema, e os templários, eles, como tinham uma regra de vida e eles estavam submetidos diretamente ao Papa, eles eram mais fáceis de controlar pela igreja do que os cavaleiros da nobreza. Vide, por exemplo, a cruzada que aconteceu lá em Veneza, né? A Quarta Cruzada, onde o Papa Inocêncio III, o mesmo Papa, teve que excomungar os cruzados porque eles atacaram cidades cristãs, como Zara, etc., para saquear. A cruzada foi desviada completamente do seu sentido. Então, por isso é que, apesar de todos os problemas que os templários traziam e começaram a ter, os papas ainda tentaram investir na ordem, porque eles sabiam que era melhor ter uma ordem de cavaleiros diretamente ligada à igreja, de homens religiosos, do que depender exclusivamente da nobreza, que vez ou outra saía dos trilhos, tá? Bom, agora, essa política dos papas, né, acabou jogando os templários contra os reis. Por quê? Por exemplo, o caso dos reis de Aragão, tá, que vão usar os cavaleiros do templo contra os reis de Castela e os reis da França, né? Os reis de Aragão vão usar os templários várias vezes para lutar contra outros reis cristãos. Isso era visto como uma grave traição, a vocação da ordem, que deveria ser lutar exclusivamente contra muçulmanos. E na época, né, o rei de Aragão era um aliado muito forte do Papa. E isso trouxe muitas críticas à atuação templária, enfim. Como eu falei, né, a igreja desejava um braço armado perfeitamente a seu serviço, coisa que os nobres nunca souberam ser, tirando em alguns momentos ali da história dos francos. Então eu sempre misturava a causa da fé e interesses mundanos, materiais. Por isso a aposta no templo, a aposta na ordem templária. Porém, com o passar do tempo, essa aposta foi se mostrando igualmente frustrada, porque os templários também foram se envolvendo com vários interesses mundanos, materiais, que também foram fazendo com que a ordem perdesse a sua essência. Então, é basicamente aí, nesse contexto, que os templários vão começar a se envolver com crenças esotéricas que vinham lá do Oriente, e que a coisa vai começar a desandar de vez, tá? Uma outra ordem também que existia na época, né, era a ordem dos hospitalários, que também começou a se corromper.
por vários motivos, várias razões. Você tem, por exemplo, o caso lá de Toulouse, na França, em 1220. Só para quem não sabe, ali estava tendo uma cruzada contra os cátaros. Então, o Papa convocou cavaleiros para lutar contra os cátaros, que eram hereges. E nesse caso aí, o conde de Toulouse, ele tinha muitos parentes que haviam entrado para o catarismo. Tá? E ao mesmo tempo, o conde de Toulouse era um protetor da ordem hospitalária. E ao mesmo tempo, o conde de Toulouse tinha muitos desses nobres que eram seus familiares como seus vassalos. Então, assim, o conde de Toulouse não atacou os cátaros, indo contra a determinação do Papa, e os hospitalários também não atacaram, né? Enfim, os hospitalários acabaram atuando de forma a favorecer os cátaros ali na região, ok? Inclusive, o Raimundo VI, conde de Toulouse, ele lutou lá dos cátaros, e depois que ele morreu, os hospitalários enterraram seu corpo no seu cemitério. E aí muitos começaram a fazer menções a que os hospitalários estivessem ligados com a gnose cátar e tal. Então, a questão das ordens militares, elas perpassam tudo isso aí que a gente falou nessa aula de hoje. É uma questão bem complexa, e na próxima aula a gente vai tratar da relação dos templários com a ordem dos assassins, uma ordem gnóstica xiita, ismaelita, e também do caso de Frederico, que o Hohenstaufen, ou seja, Frederico II, imperador da Alemanha, que vai ter também uma pendenga com os templários, com o Papa, aí no contexto das cruzadas. Isso tudo vai ajudar a gente a entender o que vai acabar acontecendo com a ordem dos templários ao longo da história e como o esoterismo vai entrar nesse meio templário. Então espero que essa aula tenha servido para esclarecer vocês a respeito desse assunto. É um assunto complexo, evidentemente, mas imagino que eu tenha conseguido esclarecer aqui alguns pontos fulcrais desse problema templário, e a gente vai continuar nessa toada na próxima vez. Ok, pessoal? Então fiquem com Deus, até a próxima, um abraço.